Boa noite, Cacai. Bem-vindo ao Jornal em Novo Horário. Boa noite, Cacai. Boa noite, Henrique. Alegria estar aqui com vocês. Prazer para mim. Cacai, vamos lá. Hoje foi protocolado o projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Né? O Sóstenes Cavalcante, líder do PL, conseguiu 262 assinaturas, confirmadas já pela área técnica da Câmara. Então, agora há uma espera-se o que o Hugo Mota vai fazer, né? Mas, enfim, como é que você está vendo essa movimentação política do bolsonarismo pela anistia? Qual a análise que você faz disso? Olha, Miguel, eu até escrevi um texto que saiu ontem. Eu acho que isso é um golpe dentro do golpe, né? Quer dizer, a história ela é contada por quem ganha. Os bolsonaristas, a extrema-direita, os fascistas, tentaram fazer um golpe de Estado durante um ano, aí, foram preparando os mais diversos formas de ação, especialmente a tentativa de desacreditar completamente o Poder Judiciário, que acabou sendo o poder que resistiu. E eles não conseguiram dar o golpe, não conseguiram por uma série de motivos. Então, a partir daquele momento, o que está acontecendo dentro da normalidade democrática? Eles estão sendo julgados, já tem 400 e tantos condenados, o Bolsonaro já virou réu com os generais, sabem que provavelmente em pouquíssimo tempo, até setembro, tem condições de estar todos julgados, condenados. As penas serão bem maiores, porque os crimes são gravíssimos. É um crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito, a tentativa de implementar uma ditadura no Brasil. Então, eles perderam e agora eles estão continuando uma tentativa de golpe, do meu ponto de vista, é um golpe dentro do golpe. Por quê? Porque a anistia não cabe nesses casos. Olha que situação quase dramática, Miguel e Henrique, pode estar acontecendo. O fato deles terem conseguido urgência significa que eles têm uma força dentro do Congresso, como a gente sabe, mas isso significa que vai ser pautado agora. Nós temos que lembrar que tem, segundo alguns dados, mais de 2.000 processos PLs que têm urgência e que nunca foram colocados em pauta. Claro que esse é especial. O Brasil está um pouco parado em relação a esse PL. Agora, eu entendo que o deputado Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, embora novo, é bastante experiente. Ele sabe que se ele colocar esse projeto, o mandato dele de presidente vai virar um único assunto. Vai virar um único assunto. Ele tem milhões de coisas para trabalhar, ele é um cara novo, tem ambição política normal e tal. Acredito que ele não vai colocar. Se colocar e tiver êxito, tiver maioria, do meu ponto de vista, não terá, porque as pessoas sabem o risco que está sendo corrido. Qual é o risco real? Se passasse, nós temos que ver que é sistema bicameral. Passou na Câmara, vá para o Senado. No Senado, o presidente Alcolumbre é um político experimentado. Ele, primeiro, no Senado não passaria, não teria maioria. Mas eu acho que nem vai colocar em votação. Eu não tenho nenhuma... Para ser sincero, a minha preocupação maior é como esses fascistas, esses direitistas, extrema-direita, resolvem colocar outra vez o país em xeque. Porque, vamos assim, imaginar a hipótese, Miguel, que passa o PL da anistia. Imediatamente, isso seria levado ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, ex-presidente do Supremo, um grande ministro, escreveu um artigo hoje no ICL, onde ele demonstra de forma técnica, por A mais B, que a Câmara não pode votar esta anistia, um crime contra o Estado Democrático de Direito, a tentativa de abolir a democracia. Ou seja, olha que situação esses direitistas estão tentando colocar o Brasil. Não vão conseguir, mas estão tentando colocar uma situação dramática, que seja esterçar mais uma vez a luta com o Supremo, tentar jogar o Supremo numa fogueira. Eu estou escrevendo um artigo que sai quinta-feira exatamente sobre isso. O Congresso, parte dele, está de costa para o povo, porque a maioria não quer falar em anistia, e está votando um projeto que sabe que é inconstitucional. Todo mundo está cansado. Todo mundo que digo assim, quem é político e consulta um advogado, quem é político e consulta quem tem experiência de Câmara, de Senado. Então, o risco maior que a gente correria, se passasse, não vai passar, seria um confronto, outro confronto, com o Supremo Tribunal Federal, que tem
por uma questão de cumprir a Constituição, são cláusulas pétreas, que tem que dizer que o projeto é inconstitucional. Então, é muito barulho para nada, na verdade. O que eu pergunto, eu sei que o presidente Lula era o único capaz de ganhar aquela eleição dramática, que nós estávamos entre a barbárie e a civilização, e ele teve que fazer um grupo grande demais, amplo demais de apoio. Mas veja bem, no momento em que se coloca um projeto desse, que é um projeto contra o Estado Democrático de Direito, que é um projeto que vai abalar novamente uma certa estabilidade democrática que a gente está tentando conseguir. Pessoas que são ligadas a partidos que apoiam o governo, que têm ministros indicados por partidos, boa parte desses partidos tem gente que votou favorável a esse PL. Quer dizer, era hora também do executivo tentar botar o pé na porta. Falou, pera lá, não dá para o cidadão apoiar um PL, que é um PL golpista, e continuar fazendo parte do governo. Mas eu não tenho, posso dizer para vocês que estão me ouvindo, que se passasse, eu acho que não passará, acho que dificilmente, no meu ponto de vista, o Hugo, o presidente da Câmara, vai colocar esse projeto em votação agora. E se passasse com todas as dificuldades, o Senado não será talvez nem colocado em votação. Se fosse, não passaria. Agora, qual é a intenção deles? Pode ter certeza, é o golpe dentro do golpe. É tentar passar para, mais uma vez, afrontar o Supremo Tribunal Federal, que terá, como guardião da Constituição, a obrigação de dizer que o projeto é inconstitucional. Agora, Cacai, eu tenho me dedicado aí praticamente nos últimos 15 dias a tratar exatamente disso, a apurar todo santo dia isso que você estava falando agora, das possibilidades desse PL de anistia conseguir chegar, digamos assim, a uma aprovação final. Cada etapa. Primeiro as assinaturas, depois o Congresso, a Câmara, depois eventualmente o Senado, que deve ser barrado, mas não deve passar nem na Câmara. Enfim, a gente sabe disso tudo. Mas eu queria pular para uma outra ponta dessa questão. Sabendo que você é um exímio conhecedor do Supremo Tribunal Federal, da sua composição, dos ministros e tal, eu queria perguntar o seguinte para ti. A gente sabe que em matérias muito polêmicas, por exemplo, há coisa de uns 20 anos, mais ou menos, teve aquela discussão sobre a eutanásia, né, no Brasil. Então, era uma discussão muito quente ali. Os ministros procuravam, fora dos autos, digamos assim, não se manifestar muito, tomar uma posição um pouco mais... Não sabia exatamente o que o colega estava pensando, qual era a maioria exata, ficava cheio de dedos. O que a gente tem visto com relação à questão da anistia é uma postura diferente. O ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes esteve aqui em Lisboa, no Fórum Jurídico, inclusive quando eu te encontrei também, te entrevistei, ele deu numa entrevista exclusiva para mim a informação de que, esquece, o Instituto da Anistia existe na Constituição brasileira, mas seria um claro desvio de finalidade utilizá-lo para esse pessoal. E agora, ontem, para ser mais preciso, o ministro Gilmar Mendes participou do Brasil Conference nos Estados Unidos, organizado pela Harvard University e pelo MIT também, de Massachusetts, e disse claramente à Folha que, assim, isso não tem cabimento. Estão destacando um pedaço ali, o 8 de janeiro, para tentar usar como desculpa para se isentar essas pessoas, para no final acabar abrangendo todo mundo. E o Bolsonaro, por exemplo, no 8 de janeiro, ele nem estava lá, então isso nem se aplicaria a ele, né? Enfim, o Gilmar Mendes deixou clara essa posição. Você entende que hoje há uma maioria segura e confiável, até pelo pronunciamento desses ministros, de que essa questão é letra morta no Supremo? Se isso pingar lá, não deve ir para frente? Henrique, veja só, é claro que algumas questões polêmicas dividem o tribunal, é assim que funciona, o colegiado é sempre assim. Quando você fala que é eutanásia, discutindo, teve muita dificuldade, não tinha nenhum dos 11 ministros ali que estava pensando em fazer eutanásia, ninguém estava sofrendo na pele o que estava sendo discutido. Esse PL, ele trata de uma ofensa direta ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal, que foi depredado. A ministra Carmen Lúcia disse à época que ficou com a sensação que se ela trabalha muito final de semana e feriado, se ela estivesse trabalhando no gabinete, teria sido morta. Eu me lembro alguém comentar sobre isso. Então, assim, há uma diferença. Esse PL é mais ou menos como se fosse uma continuidade do enfrentamento do golpe. Já que nós temos, dessa vez, uma Constituição completamente clara. O artigo do ministro Celso de Mello hoje merece ser lido no ICL.
ele explica cuidadosamente, com todo o critério que ele tem, ele é uma sumidade em matéria de análise constitucional, ele explica exatamente da impossibilidade, que não pode votar. Então, veja bem, se você tem um Supremo Tribunal, que era o principal alvo, porque eu tenho debatido muito, Henrique, tenho escrito, que uma das estratégias para se conseguir dar o golpe era exatamente desmoralizar o Poder Judiciário. E tentar desmoralizar de diversas formas. O filho do presidente falou que basta um cabo e um jipe para fechar o Supremo. O presidente xingava o ministro Luiz Roberto Barroso, ofendia, desprezava. Ou seja, a tentativa de desmoralizar foi durante mais de ano. Por isso é que a denúncia do Dr. Paulo Gonet é muito bem feita, que ela mostra um crescendo que foi, vale a pena ser lida a denúncia, são 279 páginas, um crescendo que foi essa desestruturação das instituições democráticas para poder dar o golpe. Não conseguiram, perderam. E agora eles querem o quê? Os perdedores querem escrever a história através desse golpe dentro do golpe, que é uma tentativa do PL. Então, para o Supremo Tribunal, para os ministros do Supremo Tribunal, que sofreram na pele, que estão vendo a dificuldade que esse julgamento está paralisando o país, está paralisando o Supremo, tem que acabar logo com esse julgamento. Está fácil. Agora está bem mais fácil. E estão vendo que eles têm instrumentos constitucionais para poder impedir que o Brasil volte a uma extrema instabilidade, porque se essa anistia passa, nós teríamos uma instabilidade incrível. O país ia voltar ao caos. Eu quero lembrar que está sendo muito comum eu ver pessoas confundirem. Não, mas as penas são altas. Tem nada a ver com anistia, pena alta. O Congresso Nacional não tem o poder de decidir sobre uma pena específica aplicada e transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma outra história, que daria também uma longa discussão, porque algumas pessoas incautamente, as penas são altas, eu acho que o Congresso tem que discutir diminuição de pena. Não pode. Ele pode tornar tal ato típico não típico? Pode. Isso é uma outra história. Então, assim, em relação ao PL da anistia, do meu ponto de vista, eles conseguiriam esse número aí. Claro, é o número mínimo. Conseguiriam. Tiveram 4 a mais. São muitos deputados? São muitos deputados. No meu ponto de vista, nem votar o presidente vai colocar. Eu repito, se colocar agora, pressão vai ter, pressão. Por exemplo, o deputado Arthur Lira, que era presidente até o final do ano, ele não assinou. Ele não está entre os que assina esse pedido de urgência. Veja bem, isso é significativo. E agora, se isto passasse, seria a única pauta que o doutor Hugo Mota teria no seu mandato. Ele não vai querer isso para ele. E vai dividir o país. Depois tem o Senado, que também eu acho que tranquilamente não passa. Agora, o principal, o Supremo Tribunal Federal, se, falando no linguajar simples aqui, se julgarem essa bola de fogo no colo dele, é simples, são cláusulas pétreas para serem aplicadas, aplicar a Constituição e dizer não é possível ter anistia sobre esse tema. Eu acredito isso piamente. Pode ter um voto divergente, claro, faz parte, todo colegiado tem, mas acho que existe uma maioria muito ampla para, se passar na Câmara, se passar no Senado, se chegar no Supremo Tribunal Federal, o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Perfeito. Cacá, e temos 2 superchats aqui, são 2 perguntas. Eu vou ler os 2 e aí eu vou pedir para que você, na sequência, comente. O primeiro deles é esse aqui, da Andréia Cristina, que pergunta assim: Cacá, não se tem deputados e senadores envolvidos nesse golpe, eles podem votar para se auto-anistiar? Por que essa demora da PGR? Que eu me lembre aqui exatamente, não há senadores nisso, e deputados, eu creio que só haja o deputado, hoje deputado, na época não era, o Alexandre Ramagem, que foi chefe da ABIN. Eu não tenho bem certeza, mas acho que ele é o único deputado. É isso mesmo, exatamente. É só ele, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta está mais aqui embaixo, peço só um minutinho para você. Deixa eu só responder a primeira, Henrique, se você me permite. Pode responder, então, Cacá. Veja bem, na verdade, eu acho que o Polícia Federal, uma vez, o doutor André, respondendo até uma provocação minha, dentre outras, disse assim: o tempo da investigação não é o tempo dos advogados, não é o tempo do cidadão, não é o tempo da imprensa, tem que ser técnico. E foi, fez um belo trabalho.
À época, quando saiu, eu aplaudi, mas eu cobrei, assim como a Andréa está falando. Vem cá, onde estão os políticos e onde estão os financiadores? Eu acho que são os dois grupos que ainda devem aparecer. Porque, veja bem, a cada dia, Andréa, sua agonia, o Brasil precisa dar uma pacificada. Qual é a pacificação? Condenar essas pessoas que tentaram contra a estabilidade democrática. A denúncia já abrange bastante pessoas de alto coturno, generais 4 estrelas, ex-presidente da República, ex-ministro da Marinha, ex-ministro da Justiça. Então, vamos trabalhar para que nós possamos julgar o mais rápido possível esses casos. Eu estou dizendo que eu acho que até setembro esses casos podem estar julgados, Bolsonaro e do grupo dele. Agora, setembro, dia 22 de setembro. No dia 23, eu quero estar aqui cobrando cadê os financiadores e cadê os políticos. É claro, você tem toda a razão. É necessário. Eles podem se autoanistiar, eles hoje não estão sequer denunciados. Eles não aparecem sequer na investigação, até onde a gente sabe, porque as investigações correm paralelamente. Mas então o que interessa aqui, no meu ponto de vista, a sua pergunta ela faz uma reflexão que vai até além, que seria por que os financiadores grandes e os políticos não estão no meio dessa investigação? Deverão aparecer. Perfeito. A segunda pergunta, Cacai, é essa aqui. Essa minuta do golpe parece ter tido apoio de militares e empresários. Ok, veio da mão aí de algumas pessoas estranhas e realmente envolvia lá militares que inclusive receberam essa minuta. Se passar pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, será que o STF conseguiria resisti-la? Eu acho que a pergunta dele é no seguinte sentido, que o empresariado, né, a plutocracia brasileira, os donos do dinheiro e os militares poderiam aí, por representarem castas com muitos poderes historicamente, que eles poderiam eventualmente ter uma influência no STF a tal ponto que a corte não tomasse uma decisão dizendo, né, decidindo pela inconstitucionalidade do PL da anistia. Eu acredito que a pergunta é nesse sentido. A pergunta não é para mim, é para o Cacá, e o especialista é ele. Eu não sei se isso... Eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso. O Estado de São Paulo, que é a voz, uma das vozes mais diretas exatamente desse empresariado mais tradicional, fez um editorial há 2 dias liquidando o Estadão. O Bolsonaro já é carta fora do Bahia. Ele achava que o Trump fosse sair em defesa dele. O Bolsonaro atrapalha o país. O Estadão, que é exatamente a voz desses grupos que você está se referindo, já disse, gente, vamos liquidar essa questão, vamos julgar, vamos terminar, porque ele está atrapalhando o país. Não tenho nenhum... Olha, o mais difícil o Supremo Tribunal fez. Nós saímos de um governo fascista, com estrutura fascista, apoiado por um bando de empresários de ultradireita que desestruturaram o Brasil durante 4 anos. Nós tínhamos um Congresso Nacional cooptado, boa parte dele dependente desses orçamentos secretos, absolutamente cooptado, e ainda assim o poder mais conservador, mais patrimonialista, mais misógino, mais reacionário, que é o Poder Judiciário, foi quem sustentou a estabilidade democrática no momento mais difícil. Agora, considerar o PL inconstitucional é cumprir a Constituição de uma forma absolutamente clara e simples. O Congresso, gente, a gente tem que ter preocupação com o Congresso. Olha o que está acontecendo com o Glauber agora no Congresso Nacional. É uma coisa estarrecedora. As forças políticas reacionárias querem caçar um deputado por um ato realmente que não deveria ter feito, que jamais daria cassação, uma agressão a alguém e tal, sendo que nós tivemos recentemente, olha que Congresso confuso, um deputado federal que disse que estava fora do Brasil para tentar convencer os americanos a interferir no Supremo Tribunal Federal. Não teve nem conselho de ética para o deputado. Um senador da República que gravou um vídeo dizendo, vociferando, Estados Unidos, por favor, uma coisa ridícula, patética, invadam o Brasil. Teve conselho de ética? Não teve conselho de ética. As forças políticas reacionárias estão tentando caçar o mandato do Glauber. O Glauber Braga é um cara que tem uma posição clara de esquerda, fala bem, é inteligente, representa 78 mil pessoas que votaram nele. Você pode discordar dele, mas nunca pensar em caçar. Há uma desproporcionalidade. Então, ali, nós temos que discutir o Brasil como um todo. Enquanto nós estamos tratando uma coisa seríssima, que é a estabilidade democrática do país, nós temos que apoiar o Supremo para acabar de julgar esses casos, condenar essas pessoas. Eu digo isso Miguel sabe disso,
Eu digo isso há anos. O que pacificará o Brasil será o julgamento e mudar a página. Porque, gente, eles falavam assim, se o dia que o general for preso, para o país. O Braga Neto está preso desde novembro. Não parou nada. Segue o bonde. Sério, ninguém. E tem mais. Hora que terminar o julgamento, as pessoas devem saber isso. As pessoas reclamam às vezes para mim, Cacá, mas por que ele está preso num quartel? É assim que funciona. Enquanto o processo não terminar, você tem algumas prisões especiais. O cara é general, foi ministro, vice-presidente. Terminou o julgamento, é papuda, ou Bangu 8. E não vai ter nenhum tipo de comoção no país. Agora, enquanto isso, nós temos que enfrentar uma série de outras questões, como a cassação do deputado Galba Braga, sendo que, evidentemente, é uma pena absolutamente desproporcional. O Brasil não é para amador. O Brasil é realmente um país que nós temos que, todos os dias, estar dispostos a enfrentar as barbáries, a enfrentar os grupos de extrema-direita, a enfrentar aqueles que aproveitam de um certo, eu diria, vácuo de ação, né? Porque assim, a gente não faz quase mais nada a não ser pensar na estabilidade democrática. No dia que você tem o julgamento se aproxima, eles viram réus, já começa a ser... Gente, eu vi uma cena ridícula, eu não consegui ver, eu fiquei sabendo, que o Bolsonaro, indo para a mesa de cirurgia, soltou uma nota sobre a doença dele e falou em anistia na nota. É algo absolutamente patético. Quer dizer, nós temos que estar dispostos a fazer esse acompanhamento, porque, para mim, não passa esse projeto ao final no Senado Federal, se chegar lá, mas se não chegar provocado, porque será provocado, certamente, o Supremo tem ampla condição, muito mais fácil, não preocupe não, muito mais fácil do que ele fez no início. Prendeu 1.000 e tantas pessoas, colocou gente graúda na cadeia em seguida, está tocando o processo, tentando dar o máximo possível dos direitos constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal. As penas são altas, Miguel, já te falei sobre isso, porque não tem como não ser. Os crimes são gravíssimos e as penas mínimas dos 5 crimes são altas. Somadas, dá 14 anos, dá 12 anos. Tudo bem, o Congresso que sente e começa a rever a questão das penas. Eu sou contra a pena alta, Henrique. Eu sou contra, eu acho que a prisão tem que ser a última raça. Mas a última raça que a gente chama no direito é exatamente quando tem um crime de tentativa de abolição da democracia. Não tem saída. Se isso não for grave, nada mais é grave, não é mesmo? Nada mais é grave, evidentemente. Cacá, tem um outro superchat aqui do Hamilton, né? Só para esclarecendo a pergunta dele anterior, né? Eu falei da crise institucional, que ela pode se tornar irreversível, insuportável pelo STF até. Bolsonaro nem existe mais. É isso aí. Obrigado pelo superchat, Hamilton. Eu concordo com o Hamilton. Eu acho que nós temos que... O problema é um pouco, Hamilton, o que eu acho que eu disse no início, pelo menos tentei dizer. É o golpe dentro do golpe. Eles estão tentando... Eles perderam. Quem perde, em regra, não escreve a história. Nós deveríamos estar escrevendo a história como o Supremo está escrevendo, como alguns democratas estão fazendo essa defesa que nós estamos fazendo aqui agora, porque senão eu provavelmente não estaria nem no Brasil. Então, é claro que nessa tentativa de continuar o golpe, a tentativa de golpe, de tentar desestabilizar a sociedade brasileira, cansa. O Supremo Tribunal, obviamente, deve estar esgotado. Pautas importantíssimas que não são colocadas em julgamento. O Supremo virou, num dado momento, já tinha 1.000 e tantos presos, uma grande delegacia de polícia. Aí nós temos que ver, o ministro Alexandre fez isso muito bem. O ministro Alexandre foi mostrar claramente quantos pegaram 1 ano só de cadeia, quantos assinaram a ANPP, a proposta de não persecução criminal, outros não toparam. Até escrevi sobre isso, Henrique. Talvez os 300 e tantos que não toparam é porque esses teriam que fazer um curso sobre democracia proposto pela Procuradoria-Geral da República. Aí você pega um bolsonarista desses que são tangidos pelos maiores absurdos que você pode imaginar. Ficavam fazendo continência para pneus, aquelas na porta dos quartéis e tal. Eles não queriam fazer o curso de democracia, o direito deles. Então vão cumprir pena. É assim que funciona. Não, Cacai, essa questão eu sempre quis entender melhor. Então o STF ofereceu isso para alguns réus, em troca de pena, fazer um curso
Existe um instituto muito legal, que é a hipótese de você fazer uma proposta, o Ministério Público faz a proposta, claro que tem requisito, até valor de pena, não pode ser crime violento, então não dava para pegar os 1.000 e tantos que estavam lá, por isso 400 e tantos foram condenados, alguns em penas muito altas, outras em penas médias, que também já é alta de qualquer forma, e outras em penas, tem condenação, várias condenações de 1 ano. Agora, alguns tiveram o direito da apresentação dessa proposta de não persecução criminal. Vários aceitaram, se não me engano, foram 300 e tantos que aceitaram. Só que quando você faz isso, você reconhece, eu estou errado, fiz isso mesmo. Como essa Débora fez. Só que a Débora, os crimes dela não suportariam, pela quantidade de pena, exatamente a NPP. E aí, quando é assim, o Estado, o Ministério Público, propõe algum tipo de coisa. No caso concreto, a proposta era aceitar fazer um curso de democracia. Não tem nada mais saudável e inteligente. Vem cá, você está sendo acusado de estar participando de uma tentativa de golpe do Estado. Mas como você não tinha grande importância lá dentro, vamos fazer um acordo com o Estado? Você depois não vai aparecer nem na sua ficha corrida que você foi processado, foi condenado, entendeu? Era uma opção da pessoa. Vários aceitaram. Eu tenho até um número, escrevi um artigo outro dia, copiei do ministro Alexandre, eu não tenho de cabeça aqui. Mas 300 e tantos não aceitaram. E aí você tem que ir para o processo. É o devido processo legal democrático, é assim que funciona. Nossa, não aceita 300 e tantos. Agora, o cara tem que estar doidão. Imagina o nível do chapéu de alumínio do cara que prefere ir para cadeia do que fazer. Meu irmão, se tu falar para mim que você vai para cadeia, eu faço um curso de esse curso é grátis, né, Cacai? Claro, não. Você veja bem, o Estado pode apresentar uma série de coisas. Às vezes apresenta, você tem que pagar tanto para tal entidade, você tem que fazer prestação de serviço em tal lugar. No caso concreto, eu não sei exatamente o que tinha mais, mas a questão principal era fazer um curso de tantas horas sobre democracia. Eu posso até mandar para você depois como é que era a proposta exata. Agora, a pessoa, para fazer isso, esse artigo de lei foi discutido, inclusive, aqui em casa, quando do projeto de crime, nós discutimos muito ele. A pessoa tem que reconhecer. Então, assim, não, eu reconheço que errei, pratiquei isso aqui, mas eu não quero enfrentar o processo, eu preencho os requisitos subjetivos e objetivos e faz um acordo com o Estado. Você tem a facilidade que não consta nem depois na sua ficha, entendeu? Mas teve gente, eu conversei com alguns advogados, eu não aceitei, fui procurado por algumas pessoas, ninguém do 8 de janeiro. Já comentei isso aqui uma vez. Alguns empresários me procuraram e tal, eu falei, olha, não tem como eu vir defender, não estou criticando quem defende não, mas eu não defendi. Mas conversei com alguns advogados que me procuravam para dizer o seguinte, que eles viviam presos dentro da cadeia, quando estava preso, que 600 e tantos ali, e eles só viviam entre eles, só recebiam correspondência deles e que eles achavam que eram heróis nacionais. Eles achavam que quem estava aqui fora mandando no Brasil era o Bolsonaro. Então, é uma alienação absoluta, porque eles são pessoas que, claro, literatura passa ao largo. Provavelmente devem ler as poucas mensagens que chegam dos grupos bolsonaristas que disseminam fake news, disseminam inverdades. Porque é uma coisa incrível, gente. A capilaridade que a ultradireita tem, não é só aqui não, no mundo, mas aqui é muito forte. Você vê, eles conseguiram emplacar a ideia de que aquela senhora Débora estava presa porque tinha pichado a escultura do psiquiatra à porta do Supremo de Batom. Não, ela foi condenada em 5 crimes. Em 5 crimes. Dentre eles, tentativa, evidentemente, de subverter a ordem e instalar a ditadura. Então, é incrível, assim. Se você pegar a quantidade de gente que foi condenada a 1 ano, que não vai preso, entendeu? E também essa possibilidade da não persecução criminal que foi apresentada. Alguns aceitaram, mas 300 e tantos não aceitaram. Muito bem. Cacai, só para a gente ir terminando aqui, você já mencionou aqui um cronograma que você imagina que vai acontecer, né? Que é um julgamento em setembro do Bolsonaro, né? Então, ao longo até lá, haverá os depoimentos, né? A investigação. Como é que na sua cabeça, como é que está esse cronograma aí? Como é que funciona isso, na verdade? Né? Você tem o começo da instrução agora, que já saiu publicado o acordo, ou seja, eles já se tornaram réus,
pode ser que tenha um ou outro embargo em relação ao acordo, acho que o prazo ainda estaria correndo. Esses embargos podem ser decididos em uma semana, porque o embargo, você entra com o embargo, leva para julgar na outra sessão. E aí você começa a escutar as testemunhas, as primeiras de acusação, que o ministro Alexandre, pelo que li, já mandou fazer as intimações. E aí, eu até tinha já defendido mais de uma vez que o ministro Alexandre deveria determinar a oitiva de todas as testemunhas de defesa por uma carta de ordem, como foi no mensalão, dando 30 dias para cumprir. Hoje em dia, naquela época, ninguém fazia por videoconferência. Hoje, assim, não, você tem pessoas que vão nos Estados Unidos, no São Paulo, no Rio de Janeiro, você manda o juiz da vara federal ouvir e dá 30 dias. Então, em 30 dias, todas as testemunhas já estão ouvidas. Ah, mas tem uma testemunha que mora nos Estados Unidos. De 30 dias, ela vai ser ouvida por videoconferência. Não tem problema. Então, em 30 dias, seria plenamente possível. Eu li, não vi o despacho, que o ministro Alexandre determinou que as defesas levem as testemunhas para depor. Eu sou contrário a isso. Eu acho que isso poderia ser impugnado. Por quê? Porque o Supremo parece que já decidiu que pode ser assim. Mas eu sou contrário. Por quê? Às vezes, eu sou advogado criminal. Às vezes é importante que eu arrole como testemunho uma pessoa que eu não tenho nenhum contato, que, por sinal, não gosta do meu cliente. Mas ele tem informação de fato, tem que falar sobre as penas da lei que pode ajudar o meu cliente. Então, eu arrolo ele e o Estado cuida de ouvi-lo. Não eu levar. É ruim. Essa decisão que eu vi na imprensa, eu não acho ideal. A celeridade não pode ser motivo de você não seguir os ritos tradicionais. O rito nosso por sinal, já houve modificação no mensalão. Quando você pegava um caso, eu sou advogado, só no Supremo eu advogo há 40 anos. Você pegava um caso rumoroso com muitas testemunhas, você sabia que ia demorar. Aí no mensalão, estabeleceu-se esse método de ouvir por carta de ordem, não é o ministro que ouve, nem os seus juízes auxiliares. O ministro Alexandre agora, me parece que já há alguns casos que foi feito assim, então vai estar fazendo a jurisprudência, ele vai querer ouvir essas pessoas, a defesa tem que marcou o dia tal. Ou seja, no ritmo que está indo, pode ser até mais rápido do que eu tinha previsto. Porque depois de ouvir as testemunhas, depois de ser feito isso, nós vamos ter uma questão muito interessante. Assim, quais são a defesa é ampla, pode tudo. Mas qual perícia vai pedir? Qual prova técnica vai pedir? Eu, até então, desconheço. Ah, mas vai fazer uma prova para mostrar que, na verdade, não houve o início da execução da tentativa de morte do Alexandre. Opa, isso não consta dos autos. Não tem uma denúncia por tentativa de assassinato. As denúncias são todas elas postas por questões já são decididas largamente, com 400 e tantos condenados, e eu não vejo nada que possa ser feito, Miguel, para que tenha necessidade de perícia. Então, terminou esse prazo, vão ser ouvidos os réus, são interrogados os réus. O interrogatório dos réus pode se dar todos no mesmo dia, se houver a designação de juízes auxiliares para ouvir. Hoje em dia, na minha época, quando eu levei para depor a ministra Zélia Cardoso de Mello, que era ministra da Fazenda, era a pessoa mais poderosa do Brasil depois do presidente. Quem ouviu? O relator. O relator foi que sentou, ouviu um depoimento longo e assim que se deu. Tem até um fato interessante que eu falei para ela assim, Zélia, fica tranquila, porque o relator é a pessoa mais calma e educada que eu já vi na minha vida, o ministro Nery da Silveira. Chegou lá, eu acho que ele estava agitado, porque ela tinha tirado o dinheiro de todo mundo, e a diretora de secretaria, que era a doutora Alda, filha do Vilas Boas, que foi presidente do Supremo, que é uma multipessoa, viu que ela estava muito nervosa e estava aumentando, que o filhinho era novo, colocou um pedacinho de bolacha para ela assim, ela foi e pega a bolacha. O ministro Nery, surpreendentemente, ele é que estava fazendo a oitiva, disse assim, a senhora é ré no meu tribunal, parecia filme americano, a senhora não pode comer sem minha autorização. Aí ela, que estava muito fragilizada, encostou no meu ombro e falou, você acha que eu vou desmaiar? Eu falei, baixinho, você consegue? Desmaia. E ela desmaiou. Então, você imagina, isso, ainda bem que não tinha televisão na época, não teria sido um escândalo. Então, assim, vão ser ouvidas os réus, se for colocado, não que o ministro Alexandre queira ouvidos, acredito que ele não vai querer, mas se quiser, seria o ideal.
no máximo, 7 dias houve todos os réus. 7 dias. Depois você tem as alegações finais, que são prazos definidos, e o processo estará maduro para ser julgado, talvez ainda esse semestre. O julgamento em si, aí é só na primeira turma, né? Só naquela primeira turma. Primeira turma. O Cacá, e como se dá? Eles, na verdade, votam todos ou é parecido com aquele... O rito é parecido com aquele de admissibilidade? Eles vão ter uma sessão em que cada um vai dando seu voto até formar uma maioria e depois concluir, é isso? É assim, quando terminar as alegações finais, o ministro Alexandre vai estudar o caso e vai disponibilizar para julgamento. Ele vai dizer, pedir pauta para o dia, por hipótese, 10 de agosto. Bem, aí nesse dia, aí agora, lá naquele momento, os advogados tiveram 15 minutos cada um, porque era recebimento da denúncia. Agora, como é ação penal, cada advogado pode falar 1 hora. Vocês notaram que no recebimento, a parte da manhã ficou só para as falas dos advogados. Agora, nós teremos em torno de 8, 9 horas só de fala. Porque fala primeiro o Ministério Público, deve falar 2 horas, e depois cada advogado pode usar até 1 hora. Terminou, é o voto, aí vai dar a mesma sistemática. Voto do relator, ministro Alexandre, e depois cada um faz o seu voto do tempo que quiser. E não tem pedido de vista, não, né? Pode ter. Lá vem o Fux fazer eu guardar minha caixa de rojão mais 6 meses aqui em casa. Eu acho que num caso dessa magnitude e que o país inteiro está acompanhando, o pedido de vista, em regra, é quando tem uma matéria nova que surge, quando há um debate que pode superar o cara, não, isso aqui eu preciso estudar. Por exemplo, as preliminares, eu já dizia isso disso aqui, já estavam todas resolvidas, não teve nenhuma preliminar que foi novidade. A única preliminar que não tinha sido resolvida era a validade da delação do CID, porque isso não tinha sido discutido nos outros processos. Agora já está decidido, vai ser decidido no final. Pode ser que alguém fale, não, essa delação ela não vale. Para efeito do julgamento do Bolsonaro, dos generais e dos ministros, não há nenhuma relevância. Existem várias provas que foram carreadas na investigação que são absolutamente suficientes. Se tirar a delação do CID, o único prejudicado é o CID. Ele perde os benefícios. Então, o julgamento ele se anuncia com bastante chance, salvo algum imprevisto, de se dar até setembro, como eu falei. Muito bem. Cacá, então, muito obrigado pela entrevista. Um forte abraço, até a próxima. Abraço, querido. Um abraço para todos.